Esse vídeo aqui é um desabafo de quem conseguiu absolutamente tudo que a sociedade diz que é necessário conseguir para ser feliz. Casa linda, casamento perfeito, filha saudável, negócio de sucesso, liberdade financeira, liberdade geográfica. Eu literalmente consegui todos esses pontos, mas durante vários anos eu acordava com aquela sensação de que alguma coisa fundamental ainda estava faltando. Provavelmente você já passou por essa sensação alguma vez na sua vida. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que eu descobri e como que essa descoberta também vai poder mudar a sua vida e o seu mundo. Meu nome é Caio Schitelli, eu tenho 31 anos, eu sou casado com a Bia, sou pai da Olivia e eu tô aqui sentado na praça do lado de casa com meu notebook apoiado aqui na cadeirinha da minha filha, porque eu precisava gravar esse vídeo. Eu não sou youtuber profissional, eu não tenho um estúdio, eu literalmente escrevi tudo que eu queria falar porque esse assunto me consome há vários meses. E eu tô literalmente abrindo o jogo. Se esse amadorismo te incomoda, se você queria um vídeo mais produzido, alguém mais bonito, alguém que falasse melhor, talvez esse canal não é o lugar certo pra você, porque esse canal é um canal sobre ser real. Por muito tempo, eu vivi aquilo que todo mundo chama de vida de sucesso. Eu trabalho de casa, eu já morei em Londres, já morei em Bali, eu tenho liberdade para viajar para onde eu quero, quando eu quero, com quem eu quero. Eu moro numa cidade linda aqui nas montanhas e no papel tá tudo perfeito, né? Mas a verdade é que por muito tempo eu senti um vazio que eu não conseguia explicar. Eu criei esse canal justamente para dividir com você como que eu descobri que o problema não era sobre ter pouco ou precisar de mais, mas era estar priorizando as coisas erradas na minha vida. Quando eu meti o louco e fui para Londres, eu tava literalmente começando a minha carreira do zero. A minha primeira grande conquista, quando eu cheguei lá, foi comprar uma bicicleta de 30 libras, um capacete e uma roupa de cama nova. Isso era tudo que eu tinha. E conforme as coisas foram melhorando profissionalmente, financeiramente, eu continuava sentindo um vazio absurdo. Então todos os domingos eu ia pra missa, não porque eu era super religioso, mas porque era o único momento da semana onde eu conseguia sentir uma paz real. Eu bebia praticamente todos os dias, eu era moleque, mas eu vi, hoje olhando pra trás, eu vejo que eu não tava celebrando. Eu tava tentando desligar a minha mente de uma inquietação que eu não conseguia explicar. E foi lá, em uma dessas missas em Londres, que eu comecei a questionar. Cara, se eu tô conquistando tudo o que eu sempre quis, porque morar em Londres era um grande sonho pra mim, por que eu tô me sentindo tão perdido? E quando eu voltei pro Brasil, eu passei 2 anos num processo mais intenso, assim, de autoconhecimento, onde eu vivi muitas coisas que deram muito errado, mas que me ensinaram muitas coisas, e principalmente eu passei por uma fase onde eu me reconectei comigo mesmo, com a minha família, eu comecei a levar a minha fé mais a sério, e isso foi a primeira vez que tudo isso começou a acontecer e as coisas começaram a engrenar. Então depois desses 2 anos eu comecei a namorar a Bia, quando eu já estava num outro momento da minha vida, com mais clareza do que eu realmente queria construir, mas mesmo depois de me casar, mesmo com a Olivia nascendo, mesmo construindo a família dos sonhos, aquele questionamento continuava me incomodando todos os dias da minha vida. Por que eu tinha tudo o que eu sempre quis e ainda sentia que faltava alguma coisa? Por que aquela sensação de que eu estava vivendo a vida de outra pessoa e não a minha própria vida continuava me atormentando? E foi aí que eu comecei a entender algumas coisas que mudaram completamente a minha perspectiva. Esse sentimento que você tem de que mesmo tendo sucesso ainda falta alguma coisa, não é ingratidão, é expansão. Até poucos dias atrás, eu me sentia culpado, porque eu não estava feliz, mesmo tendo conquistas, eu achava que era um defeito meu, eu achava que eu era uma pessoa insatisfeita, ingrata, que nada estava bom para mim, mas aí eu entendi uma coisa, aquele sentimento não é na verdade um sentimento de ingratidão, era Deus me chamando para algo maior. E sabe por que eu digo isso? Porque quando a gente tem tudo o que a sociedade promete que vai fazer a gente feliz e ainda sente que falta alguma coisa, isso não é um problema. Isso é um presente. É Deus mostrando pra gente que nós somos criados para mais do que apenas acumular as coisas. A gente foi criado para ter relacionamentos verdadeiros. A gente foi criado para ter propósito, para deixar um legado que vai muito além das coisas que a gente consegue comprar, mesmo porque quando a gente se for, as coisas que a gente comprou vão ficar aqui. E quando a Olivia nasceu, eu entendi
de uma forma muito intensa algo que eu nunca tinha entendido antes. Eu olhei para aquela pessoinha, para aquela criancinha tão pequena que dependia completamente de mim e da Bia. E eu pensei, é para isso que eu existo. Não é só para ter sucesso no padrão da sociedade, mas é para ser pai, é para ser marido, é para construir uma família sólida, é para construir um lar de verdade. Aí me caiu a ficha, né? Me caiu a ficha de que o vazio que eu sentia não é porque eu tinha pouco, é porque eu estava medindo a minha vida pelos padrões errados. A sociedade, ela ensina a gente que sucesso é ter, mas quando a gente para refletir sobre valores como amor incondicional, sobre generosidade, sobre gratidão verdadeira e sobre fidelidade, não só as coisas grandes como relacionamento, mas as coisas pequenas como fidelidade à nossa própria verdade, a gente começa a perceber que sucesso, na verdade, é ser. E se você tá ouvindo isso e pensando, lá vem ele com essa de Deus de novo, eu te faço a seguinte pergunta: qual é o problema real que te gera todo esse incômodo? É o fato de eu estar falando sobre algo maior? Ou é sobre como você tá fugindo de olhar para dentro de você mesmo? Porque quando eu falo de Deus, na verdade eu tô falando daquela voz interior mais profunda que existe dentro de você, da sua consciência, daquilo que você sabe que é certo, mesmo quando ninguém tá vendo. E você pode dar o nome que você quiser para isso. Eu chamo isso de Deus. E a pergunta é: você tá vivendo para impressionar e para atender aos chamados que essa voz de dentro de você tá te falando, ou você tá vivendo para impressionar as vozes de outras pessoas? Mas aí entender isso é só o começo, porque vem aí a segunda pergunta que me atormentou por muitos e muitos meses desse ano, que foi quando a ficha começou a cair e as coisas começaram a se encaixar. Se eu sabia que o problema era eu estar priorizando as coisas erradas, por que era tão difícil então eu conseguir mudar? Porque eu continuava preso no mesmo ciclo de trabalhar, ganhar, gastar, repetir, me sentir cobrado, me sentir insuficiente para o que eu estava querendo construir. E aí eu descobri algo que a sociedade não conta pra gente. Você não precisa escolher entre propósito e prosperidade. Na verdade, essas duas coisas, elas se potencializam. A sociedade te vende que, na verdade, ela te vende essa mentira de que você tem que escolher se você foca no trabalho ou se você foca na sua família, se você foca no sucesso material ou na sua realização profissional, se você é bicho grilo ou se você é executivo. Mas quando eu comecei a priorizar a família e a fé, algo completamente inesperado aconteceu na minha vida. Eu comecei a prosperar financeiramente mais do que nunca. E eu falo isso pelo que aconteceu na minha própria vida mesmo. Quanto mais eu comecei a ter clareza sobre o que realmente importa pra mim, automaticamente eu comecei a tomar decisões diferentes no trabalho. Primeiro eu comecei só a aceitar projetos que estivessem alinhados com o propósito que eu queria viver. Eu comecei a escolher apenas trabalhos que faziam sentido pra mim, que eu podia entregar com excelência, porque eu acreditava naquilo que eu estava fazendo. Eu comecei a focar no trabalho apenas nas coisas que me davam mais resultado. Eu parei de perder tempo com atividades que não agregavam valor, porque eu sabia que qualquer tempo que eu tava usando no meu trabalho, eu tava deixando de usar nas coisas que realmente importam pra mim. Como eu tava mais conectado comigo mesmo, eu tava mais em paz, eu conseguia pensar nas coisas com mais clareza, ter mais equilíbrio, ser mais criativo e tomar decisões melhores. E sabe que valores específicos que mudaram a minha relação de trabalho e dinheiro? Primeiro é a excelência, porque quando a gente faz o que a gente tem que fazer com o máximo de qualidade que a gente costuma entregar, não pela aprovação dos outros, mas se a gente está conectado, a gente faz porque é o certo a fazer e não porque é o que estão mandando a gente fazer. O segundo valor é o valor da integridade. Então, ser a mesma pessoa em público e no privado, cumprir o que a gente promete. Eu pensei muito aqui se eu usava um teleprompter e no final eu preferi falar que eu tô lendo aqui e eu tô conversando como se fosse um papo aberto com você, e é assim que eu quero seguir, inclusive em vídeos que eu mostrar um pouco mais dos bastidores do que a gente tá estruturando aqui. O terceiro pilar é o pilar da generosidade. Então eu uso hoje os meus talentos, os meus recursos para servir os outros. Quando você serve os outros como prioridade, automaticamente você recebe algo em troca. Você tem essa reciprocidade. Pode ser de formas materiais, mas isso ser pai me ensinou. Quando você faz pelo outro, você se preenche muito mais do que quando a gente faz só pelas nossas próprias vontades. E por fim, é o sentimento da gratidão. É valorizar o que a gente tem e também entender que a gente pode ter mais, principalmente se esse mais for mais coisas que estão alinhadas com o que realmente importam pra gente.
E quando você trabalha com esses 4 valores, as pessoas sentem, elas percebem, elas confiam em você e elas te recomendam mais, elas querem trabalhar mais com você. Então o resultado é que hoje eu ganho muito mais trabalhando menos horas do que eu ganhava quando eu trabalhava 12, 15 horas por dia, igual um louco. Se eu te falar de toda essa jornada, então eu tô no marketing digital há 10 anos, nos bastidores, em vários projetos grandes, pequenos, de todos os nichos que você pode imaginar, mas o momento de verdade que eu mais me senti próspero em toda essa jornada foi quando eu e a Bia, a gente conversou e a gente decidiu que ela ia parar de trabalhar para se dedicar em tempo integral à Olivia, à nossa família, porque aí eu vi que o dinheiro estava servindo a nossa família e não a gente servindo o dinheiro o tempo todo. Ó, o mosquito aqui. Naquele momento, a gente tava sim com medo de como que as coisas ficariam, mas a gente confiou. A gente confiou que aquele era o caminho que a gente achava certo e que a gente ia ser guiado para encontrar as respostas que a gente ainda não tinha. E é justamente isso que aconteceu. Se você tá achando que você precisa escolher entre seguir os seus valores e prosperar financeiramente, talvez seja a hora de você questionar quem que te ensinou cada uma dessas coisas. Mas ainda tinha uma coisa que estava me impedindo de dar o próximo passo, o passo final que eu sentia que eu precisava dar até eu resolver gravar esse vídeo. Mesmo sabendo que eu não precisava escolher entre ser próspero e trabalhar no meu propósito, eu ainda estava preso, porque tem uma palavra que controla a vida da maior parte das pessoas, e eu tenho certeza que ela controla muito da sua vida também. E essa palavra é segurança. Entender que às vezes o que a gente chama de segurança, na verdade ela é uma prisão disfarçada. Durante anos eu mantive projetos que me davam uma renda muito boa, mas que não estavam alinhados com os meus valores mais profundos. Por que que eu fazia isso? Por segurança. Eu ficava pensando, e se eu largar isso e der ruim? E se eu não conseguir sustentar minha família? Se eu não conseguir realizar o sonho que eu tenho? Até que um dia o padre falou uma frase que me marcou para sempre. Ele falou o seguinte: talvez Deus esteja te mostrando qual é o caminho e você só não tá tendo coragem de seguir. E essa frase foi no fim do ano passado. Isso foi um soco no meu estômago e é uma frase que eu até hoje tô tentando digerir cada vez mais ela, porque eu sei exatamente qual é o caminho. Eu quero uma vida mais simples, eu quero uma vida mais conectada com a natureza, eu quero uma vida mais alinhada com família, com fé, mas eu tava com medo, eu ainda tenho medos. Eu precisei passar por esse momento para aprender que não existe uma segurança real quando você não está sendo fiel a você mesmo. Então pensa comigo, qual é a verdadeira insegurança que a gente tem na vida? Ter menos dinheiro na conta ou viver uma vida que não é sua? Enfrentar uns desafios financeiros ou chegar aos 60 anos e perceber que você desperdiçou a sua vida inteira tentando impressionar pessoas que nem se importam com você? Quando você está alinhado com os seus valores mais profundos, com o propósito que você sente que você tem para sua vida, mesmo que tudo isso pareça muito arriscado do ponto de vista externo das outras pessoas, você tem uma paz interior que é mais valiosa do que qualquer coisa que você pode ter na sua conta bancária. E aqui eu quero falar diretamente com quem está assistindo esse vídeo e não se conecta com essa linguagem de fé. Você não precisa acreditar em Deus para entender isso. Você tem alguns valores que são inegociáveis, não tem? Eu acredito que qualquer pessoa aqui tenha seus valores inegociáveis. São as coisas que você considera certas, as coisas que você considera erradas, e tem uma voz interior em você que diz quando você tá se traindo e quando você tá vivendo uma mentira, quando você tá vivendo algo fora do que de fato você quer viver. E aí a pergunta é, você tá vivendo de acordo com essa voz mais profunda ou você tá fingindo que ela não existe porque é mais seguro fugir disso? Porque talvez a sua resistência não seja com Deus. Talvez ela seja com a ideia de olhar para dentro de si mesmo e admitir que você não tá vivendo a vida que realmente quer. Hoje eu e a Bia, a gente tá planejando, eu diria que uma mudança que muita gente vai achar a gente louco. E olha que assim, quem conhece a gente já acha a gente bastante louco, mas a gente tá querendo mudar para um sítio, né? A gente tá procurando um sítio onde a gente quer viver ainda mais conectado com a natureza, a gente quer criar a Olivia num ambiente mais natural. E do ponto de vista da segurança tradicional, isso tudo parece loucura, parece arriscado, mas no ponto de vista dos nossos valores, do que a gente tá vendo para nossa vida, isso é uma mudança que a gente tá vendo cada dia mais, que faz todo sentido. Desde quando a gente tomou essa decisão de aceitar essa verdade e de fato correr atrás disso,
Sabe o que aconteceu desde quando a gente se posicionou e aceitou isso para nossa vida? As oportunidades profissionais só aumentaram, o nosso dia a dia só melhorou, as coisas parecem que brotaram na nossa frente. É como se o universo ele conspirasse a favor de quem tem coragem de seguir o próprio coração. E aí eu pergunto para você, que voz, né? Que mudança a sua voz interior está colocando no seu coração e que você está adiando só porque você busca cada vez mais segurança. Aquele vazio que você sente, mesmo tendo sucesso, não é um problema para você resolver. É um chamado para você seguir. É uma consciência mais profunda te dizendo que você foi feito para mais do que apenas acumular conquistas. Você foi feito para viver com propósito, para construir relacionamentos verdadeiros, para deixar um legado que vai muito além do seu currículo ou do seu status profissional ou da empresa que você está construindo. Quando eu parei de lutar contra esse chamado e eu comecei a seguir ele, todas as coisas começaram a se alinhar de uma forma que eu não conseguiria nem imaginar antes. Então hoje, quando eu acordo de manhã, eu não me pergunto como será que eu vou ganhar mais dinheiro, igual eu fiz por muito tempo. Eu me pergunto como que eu consigo ser um pai melhor. Eu me pergunto como que eu vou ser um marido melhor, como que eu vou servir melhor as pessoas no meu trabalho, seja os clientes, seja o pessoal da nossa equipe, porque assim, problema a gente vai continuar tendo, só que você pensar dessa forma muda tudo, a forma com que a gente trabalha, a forma com que a gente toma decisão, a forma com que a gente vê o futuro, porque se você tem clareza sobre o que realmente importa para você, fica muito mais fácil dizer não para as coisas que não importam. Fica muito mais fácil você investir tempo, energia nas coisas que vão deixar um legado real na sua vida. Eu quero que a Olivia, ela cresça sabendo que o pai dela colocou ela, a mãe dela, acima de qualquer outra coisa, acima da carreira, acima de qualquer outra decisão. Porque quando você busca o dinheiro ou o reconhecimento externo, você não está buscando o que está de fato dentro de você. Então eu quero que ela cresça vendo alguém que tem coragem de viver de acordo com os valores mais profundos e não de acordo com os valores e as expectativas que os outros colocaram. Então, se você está sentindo esse vazio mesmo tendo sucesso, talvez seja a hora de fazer alguma dessas perguntas para você mesmo. O que realmente importa para você? Que valores inegociáveis você tem na sua vida? Como seria viver completamente de acordo com cada um desses valores? Você está vivendo para impressionar a sua voz interior mais profunda ou para impressionar pessoas que talvez nem se importem com você? Essas respostas já estão aí dentro de você, não é esse vídeo, não é o Caio que vai te ajudar a encontrar elas. Elas já existem, mas você precisa ter coragem de escutar elas e agir de acordo com elas. Então é isso que eu vou compartilhar com vocês nesse canal. É a jornada de alguém que está descobrindo que você não precisa escolher entre sucesso e significado, que você pode ter os dois, mas só quando você coloca as coisas na ordem certa. Então eu vou te mostrar como que a gente está planejando a nossa mudança para o campo, como que a gente cria e mantém negócios que são alinhados com os nossos valores, como que a gente prioriza a nossa família, a nossa fé em cada decisão que a gente toma. E não é porque a nossa vida é perfeita, mas porque finalmente a gente encontrou um caminho que faz sentido pra gente continuar seguindo. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque no próximo vídeo eu quero trazer para vocês o que é viver de verdade e porque quase ninguém consegue viver dessa maneira. Me dizendo então se você já sentiu esse vazio interior mesmo tendo sucesso e que mudanças que a sua voz interior está pedindo que você faça e que você ainda não tem coragem de fazer. Eu vou ler cada um dos comentários, eu vou responder cada um de vocês porque eu quero criar essa comunidade de mudança. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.